Olá, irmãos e irmãs, salve Maria. Mais uma vez estamos aqui juntos para a leitura do Catecismo da Igreja Católica. No vídeo passado fizemos a leitura do prólogo e descobrimos o motivo da nossa existência, por que Deus nos criou. O prólogo, essa parte aqui, a vida do homem, conhecer e amar a Deus, parte 1. Logo após, temos a parte 2, transmitir a fé, a catequese, explica o que é a catequese, mostra que não é somente para os leigos, mas também para o Papa, os padres, os bispos, para todo mundo que é da Igreja Católica, porque a fé católica ela é muito grande. A doutrina ensina várias coisas, responde várias questões de várias pessoas. Católico, o nome católico significa universal, significa para todos. Ora, se Jesus deixou uma igreja, a igreja dele para todos, claro que todas as pessoas em suas particularidades, suas singularidades, sendo diferentes umas das outras, teriam questões diferentes e muita coisa para responder e para resolver. Então a igreja vem trazendo com a luz do Espírito Santo respostas para questões, soluções para esses problemas, essas diferenças. Nunca na Igreja Católica vai surgir uma resposta de uma pessoa, de um padre só, ou de algum bispo, algum frei, de algum leigo. Não existe isso. A Igreja Católica ela é uma só e a resposta que vem para qualquer questão, qualquer problema, qualquer dúvida é do Espírito Santo, vem pelo Espírito Santo. Então, é super importante que tenhamos isso em mente. A igreja não responde uma coisa pela cabeça de uma pessoa. Ela é responsável por responder diretamente às pessoas tudo aquilo que Deus nos dá. É como se fosse Deus nos dando uma resposta sobre algo que nós queremos saber. Então é uma responsabilidade muito grande. Dito isso, não é o que eu acho, não é o que fulano acha, é o que a igreja acha. E o que a igreja diz? O que a igreja diz a respeito de tal assunto e de outro? Tudo tem nesse catecismo, nesse pequeno catecismo que nós vamos ler, e, se Deus quiser, até o fim. Então vamos ler aqui a primeira parte, a profissão de fé, que já nos mostra esta imagem belíssima e uma explicação. Esse é um fragmento de um afresco encontrado nas catacumbas de Priscila, em Roma, início do século III, no terceiro século. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem, ou seja, as imagens não são criadas neste século, não foram criadas neste século. Não existem santos, estátuas, imagens só nesses últimos séculos, agora século XX, XXI. Não é coisa, pelo menos, da cabeça da modernidade ou que dizem por aí. Ela vem desde os primeiros séculos, como um ato de fé, como um ato de lembrança, de memória, um ato catequético. Todas as imagens na igreja vêm com esse ar catequético, elas querem dizer alguma coisa, elas nos indicam alguma coisa e nos lembram os santos para nos inspirarmos e termos como exemplo que nos leve a Deus. E aí nós vemos para a primeira sessão, eu creio, o credo, nós cremos. Quando professamos a nossa fé, vamos ler aqui no parágrafo 26, que é esse que fica no cantinho aqui. Então, toda vez que nós temos, vamos falar de parágrafo, nós estamos falando desses que ficam nas bordas. O catecismo é guiado dessa forma, a leitura do catecismo, não pela página. Parágrafo 26. Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrado na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos, o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, capítulo 1, e em seguida a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, logo após a resposta da fé, capítulo 3.
Então, para nós respondermos o que é eu creio, nós temos que refletir sobre esses 3 pontos. A busca do homem, depois a revelação de Deus, que Deus nos se mostra para nós, e terceiro, teremos a resposta do que é a fé. Capítulo 1. O homem é capaz de Deus. Primeira parte. O desejo de Deus. O desejo de Deus, parágrafo 27, está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aí nós temos um trecho recuado. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Então, o aspecto mais sublime, aquilo que nós temos de máximo, é a comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, em estado de graça, e o comungamos na missa, na Santa Missa. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser vivente, a alma, a ânima, aquilo que nos faz viver. O homem só viverá plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças, de comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. O homem é um ser religioso, porque busca aquilo que é maior que ele. Nós sabemos, nós temos em nosso instinto, no mais bruto, na nossa maior ignorância, nós sabemos que fomos criados por algo. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus, e talvez as apalpa delas o encontrassem. A Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo nos só é permitido pela graça de Deus, porque Deus nos permite. No entanto, parágrafo 29, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou as indiferenças religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião, a atitude do homem pecador que por medo se esconde na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Então, todas essas questões de hoje em dia e desde o tempo de Adão, ou seja, tudo que nós somos humanos, se esconder de Deus por achar que não somos dignos, ter pensamentos hostis sobre a religião, achar que religião é coisa de uma pessoa alienada, tudo aquilo, principalmente o mau exemplo dos crentes, as pessoas que mais estão dentro da igreja, que mais vivem dentro da igreja e saem por aí julgando as pessoas, saem falando mal, os padres que dão um mau exemplo, que entram dentro de questões políticas, econômicas, mais do que a própria vida na igreja, viver para Deus. E até esses escândalos é uma questão que nos afasta muito, nos faz esquecer da comunhão com Deus, essa união íntima e vital. Parágrafo 30. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros, que o ensinam a procurar a Deus. Ou seja, podemos ser errados, estarmos na lama, sujo do jeito que for, mas Deus não cessa de nos buscar. Mas essa busca, para que nós possamos chegar até Ele, exige
muita retidão da nossa parte, exige um sacrifício. É literalmente, praticamente, a morte da carne, a mortificação da carne. Todos renegar os nossos desejos, as nossas vontades, é rezar quando não temos vontade, é ir para a igreja quando estamos com preguiça, é fazer tudo o que nós podemos e o que não podemos, às vezes, para agradar a Deus. E Deus vê tudo isso, porque Ele nos busca, Ele está vendo o que nós fazemos. Vamos seguir aqui com a segunda parte, parágrafo 31. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Por isso que nós dizemos que Ele é o alfa e o ômega, Ele é a origem e o fim. Ele não está preso no tempo, Ele está além do tempo, nosso tempo. Parágrafo 33. O homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Será que Deus existe? Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente da eternidade, de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem, senão em Deus. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade, que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um mundo pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Ou seja, Deus quer que tanto a fé, por mais que a nossa crença pareça ser algo invisível, algo que não existe, algo sem motivo, a fé ela sempre anda junta com a razão humana, com a matéria. Deus, em seus milagres, revela aquilo para os crentes quando nós cremos, quando damos a Ele a devida fé, nós depositamos muita fé, os milagres acontecem, porque acontecem as coisas visíveis do mundo invisível que nós cremos. Então, um dá alimento ao outro, um alimenta ao outro. A fé alimenta a razão. Quando nós oferecemos a fé, nós encontramos mais razão para as coisas e aumenta a nossa fé e mais razão, consequentemente. Então, é uma seta ligada à outra, é um infinito, é um caminho sem fim. Eu nunca vi isso. Para acontecer alguma coisa no mundo, nós precisamos de uma matéria primária, nós precisamos de alguma coisa. Precisamos mexer em algo para criar outra. Com a fé não é assim, para Deus não é assim. Nós oferecemos a fé, nosso nada, e Ele faz uma coisa extraordinária, Ele faz os milagres. Até mesmo quando não acreditamos, os milagres acontecem. E às vezes a gente parte para acreditar a partir de um milagre que acontece. Terceira parte, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Parágrafo 36. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Ou seja, a razão humana, o nosso pensar, nos revela que somos diferentes de todos os animais.
Tá, se o mundo surgiu da evolução, aqueles que não acreditam, nós deveríamos ser iguais aos animais irracionais, mas nós temos algo que nos difere. Nós temos alguém que nos criou diferente, que nos quis ser diferente daqueles. Por isso que os animais vêm para nos servir. Deus nos deu os animais para servir a nós, para nos ajudar, para nos dar companhia. Mas nós estamos acima, porque temos uma razão. E nosso ato de raciocinar e lembrar e pensar que temos um Criador já é a prova de que nós fomos criados por algo bem maior. Todavia, as condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, apenas com a luz de sua razão. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Quarta parte. Como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Nós podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. É por isso que quando rezamos e quando oramos, nós devemos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos, ilumine a nossa boca, nos dê muita graça para que nós saibamos falar, abra os nossos olhos para enxergar cada vez mais, abra a nossa mente para que a gente consiga raciocinar muito mais. Por mais que sejamos limitados, mas se para chegar a Deus, como lemos no início, precisamos estar retamente ligado a Ele, buscar ao máximo, nós devemos entregar o nosso nada de forma máxima para que assim possamos ser o mais próximo dele. É por isso que os santos são chamados santos, foram pessoas simples, humildes, mas que se entregaram completamente a Deus, acreditaram fielmente, acreditaram firmemente e se entregaram a Ele. As criaturas, parágrafo 41, todas elas trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pôde-se chegar e ver, por analogia, o seu Criador. Então, só o ato de nós pararmos e ficarmos olhando um ambiente, a natureza tão bonita, os animais, olhar com admiração, nós podemos ver como aquilo não pode ter sido criado a partir do nada. O nada não pode gerar alguma coisa. Deus, sim, que é alguém e é nosso tudo, é que criou. E quão belo são as coisas criadas por Deus, as criaturas. Quando nós nos achamos bonitos, lindos, é porque Deus é perfeito e Ele nos fez com um pouquinho dele. Então, se nós somos bonitos, achamos bonito as pessoas, admiramos as coisas, a natureza, quão belo deve ser a face de Deus. Só o ato de ficar parado admirando as coisas é uma forma de adoração a Deus também. Tudo serve, se a nossa intenção estiver correta, né? Parágrafo 42. Deus transcende a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Então vamos lá.
nós temos que ter muito cuidado com o Deus inefável, incompreensível, invisível e inatingível, para não confundir com as nossas representações humanas, o que nós achamos que é o máximo aqui na Terra. Por isso, nós não podemos dar lugar às pessoas ao lugar de Deus, colocar as pessoas no lugar de Deus, não colocar as pessoas, não colocar o dinheiro, não colocar nossas vontades. Por isso que devemos fazer a vontade de Deus antes a nossa, a vontade de Deus acima da nossa, primeiro do que a nossa, porque nós estaremos colocando tudo no lugar de Deus se escolhermos isso. Então, quando nós estamos somente fazendo nada, ainda assim estamos perdendo tempo de vida, estamos colocando o nada na frente de Deus. Por isso que nós temos que buscar e ler cada vez mais o catecismo, saber sobre a igreja, buscar entender o porquê que ele nos criou. Essas questões vêm à nossa mente. Então, por que não aprofundar nos estudos? Nós devemos buscar e entender cada vez mais, porque só assim a gente compreende o verdadeiro amor de Deus para conosco. Então, todas as vezes que colocamos alguém, nossa, o cantor tal é muito lindo, é um deus, o meu colega, o meu melhor amigo, ele é o cara mais incrível, ele é um deus para mim, ele resolve tudo. Nós estamos cometendo um pecado, colocando os objetos e as pessoas no lugar de Deus. Deus mesmo é inefável, incompreensível. Ele está acima da nossa razão. Então, o que é máximo para nós é mínimo para Deus, de tão grande que Ele é e infinito. Assim, parágrafo 43, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Há diferença, né? E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres situam-se em relação a Ele. Nós podemos até não entender o que Deus é, mas nós sabemos o que Ele não é. Ele não é mínimo, Ele não é pequeno como nós somos. Nós temos semelhanças com Ele, Ele nos fez a sua semelhança, mas não é porque Ele nos fez sua semelhança que Deus é como nós, fraco como nós, pequenos e simples como nós. Todos nós temos um pouco de Deus. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte, esse primeiro capítulo. Tem aqui no final um resumo de tudo isso que a gente leu. Cada parte do catecismo vai ter e em breve em um próximo vídeo vamos ver o capítulo 2. O que mais sobre todos esses mistérios nós vamos aprender. Hoje já foi um grande aprendizado. Eu espero que tenha acompanhado bem cada um de vocês. Espero que quem veja este vídeo consiga acompanhar e compreender um pouco. E um dos motivos de fazer esses vídeos mostrando o catecismo, lendo, é justamente pegá-los pela mão, cada um que vê este vídeo, pegar pela mão e ler, assim como eu queria que tivessem feito comigo, assim como eu queria ver antes. Porque muitas vezes nós só vemos um livrinho, é muito grande, é um livro cheio de páginas, é um livro que a gente se perde, não sabe por onde começar, e só isso nos afasta. Como nós lemos agora na leitura, achar que a religião é uma coisa de alienados, é uma coisa que nós não precisamos, um livro não é o que nós não precisamos, mas o que parece ser simples é a resposta para tudo o que nós podemos nos questionar e querer saber. É a resposta porque é a doutrina da igreja, todas armazenadas no catecismo da Igreja Católica. Finalizamos aqui pedindo a intercessão da Virgem Maria, que ela abençoe e proteja nossas vidas, nossas famílias, nos dê saúde, pedindo por todas as pessoas e oferecendo em suas mãos a graça para que possamos cada vez mais saber ler, compreender e entender o que Deus quer para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.